Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, num dia para fazermos revelações sobre algumas estratégias que estão sendo montadas para dar mais algum tipo de longevidade ao atual presidente da República, e isso a 81 dias das nossas eleições presidenciais na nossa contagem regressiva. Só que tem uma coisa, no dia 2 de outubro, eu e você, a maior parte do povo brasileiro, iniciaremos um processo de arremesso para o lixo da história dessa gente toda que está fazendo tanto mal ao Brasil, ao futuro da nação, à nossa sanidade física, à nossa sanidade mental e, no presente, a nossa vida material também, os direitos do povo brasileiro. Mas o que é que está acontecendo além da utilização de estruturas do Estado brasileiro para garantir ou para dar algum tipo de longevidade ao atual presidente da República? Será que dará certo? Darão certo essas histórias? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, se você está chegando nesse momento no nosso portal, convido você a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los se você achar bacana, a se inscrever aqui no nosso portal, você é muito bem-vindo, a dar o seu joinha, porque é importante também, a mandar os seus comentários para cá e também a participar dos nossos chats que eu abro todos os dias entre 5 e 5 e meia da tarde, todos os dias aqui no nosso portal. Pois bem, gente, o que é que está acontecendo? Bom, nós estamos vivenciando momentos de muitas angústias, porque quando a gente pensa que nada mais nos surpreenderá, é isso que acontece um crime hediondo absolutamente surreal, como foi no caso lá do Paraná. O presidente da República, ele sentiu que, embora ele faça um discurso para os seus seguidores, que hoje se aproximam mais de membros de uma seita, ele não consegue fazer com que a sua percepção de mundo, a sua maldade, o seu comportamento insano seja assimilado por outras pessoas além dessas seitas que eu acabei de me referir. Então ele tentou se desvencilhar desse homicídio hediondo porque o assassino gritou Bolsonaro, chegou com musiquinhas, num aniversário, do lado de fora, provocando as pessoas, enfim. Nós todos já sabemos o que aconteceu, estamos torcendo, inclusive, para que o assassino permaneça vivo, e ele tem que tomar muito cuidado, as pessoas que estão no entorno dele ali, inclusive, para que nada aconteça com ele, porque o Brasil quer saber o que motivou esse crime, o que motivou esse comportamento tão desarrazoado, tão raivoso, onde houve inspiração para esse tipo de situação, para que esse tipo de situação acontecesse. Isso pode esclarecer muitas coisas e pode evitar outras tantas aqui no Brasil. Então vamos aguardar mais alguns dias, mas infelizmente, se dependermos dos grandes veículos de comunicação, esse será mais um crime que tem as digitais do governo Bolsonaro, da linha política, da linha ideológica dele, que está sendo também preparado para ser arremessado para o lixo também. Porque ninguém está falando mais do Genivaldo Santos de Jesus, aquele que morreu lá no Camburão. Porque isso tem as impressões digitais do Bolsonaro e do governo dele. Ninguém está falando mais do Dom Phillips e do Bruno também, que foram assassinados naquelas condições que nós todos sabemos. Esses seres humanos, essas pessoas não estão sendo mais lembradas, porque elas morreram nessa conjuntura. E a mesma coisa, o que está acontecendo, que aconteceu com o Marcelo lá no Paraná. Essa situação, em breve, não espere que ela seja mais esmiuçada, porque isso provoca um desgaste na figura do presidente da República, e desgastar o presidente da República prejudica, em última análise, grandes interesses econômicos que estão passando por trás, pelas costas do povo brasileiro, que está distraído com essas loucuras todas, como eu sublinho aqui todos os dias. Pois bem, então Bolsonaro, preocupado com isso, ele não só não prestou nenhum tipo de condolência às famílias, não falou absolutamente nada, não deu nenhum tipo de exemplo republicano nessa história, não mostrou para os seus cães de aluguel que esse não é um comportamento que ele assina embaixo, portanto, ele acaba por legitimar que esse tipo de situação venha se reproduzir aqui no Brasil. Essa é a leitura que a gente tem que fazer. Quando ele faz mensagens cifradas, os seus intérpretes dessas matilhas todas, essas matilhas insanas, fazem ao seu bel prazer, e aí acabam por levarem a cabo esse tipo de crime maluco, esse crime hediondo que nós vimos lá no Paraná. Pois bem, então ele saiu para tentar distrair a sociedade com uma publicação. É extremamente lamentável que a nossa Constituição não permita sequer que o maldito estuprador que abusou de uma paciente grávida anestesiada no Rio de Janeiro apodreça para sempre na cadeia, sem nenhum tipo de privilégio. Direitos humanos é para a vítima, esse vagabundo que se exploda. Gente, é uma declaração, é um texto absolutamente inútil. Ele está publicando isso apenas para mexer com o emocional das pessoas que o seguem.
para sublinhar ali a sua desumanidade. Porque quando ele está fazendo esse tipo de publicação, ele está atacando a Constituição do Brasil. Uma Constituição cidadã que baniu, assim como as nações civilizadas, a pena de morte, pena de degredo, pena de tortura, pena de tratamentos cruéis, pena de prisão perpétua, isso porque vai na direção de um tratamento civilizatório daquele que comete um crime, por mais hediondo que seja. E aí a gente poderia fazer uma análise aqui, fazer um debate mais profundo sobre isso. Mas não é isso que o Bolsonaro quer, não. O Bolsonaro só quer mexer com o emocional dos seus cães de aluguel, dos seus cães insanos. E para isso ele tenta se desvencilhar dessa história. Ao mesmo tempo que ele faz esse tipo de publicação inútil, porque ela mexe com uma cláusula pétrea da Constituição, ele hoje se pronunciou sobre o que aconteceu no Paraná, mas não para se solidarizar com as famílias, não para se solidarizar com a mãe do assassino que está sofrendo, a mulher do assassino que está sofrendo, os familiares do Marcelo que foi assassinado. Não! Ele veio passar pano para o assassino. Dá algum tipo de justificativa, como se ele fosse um advogado de defesa do assassino. Está a matéria aqui do Poder 360. Bolsonaro critica chutes em atirador. Todos petistas. Então ele foi focalizar agora naquele ambiente de estresse, onde o agressor entra no aniversário para matar o aniversariante, as pessoas ali, e as pessoas reagiram daquela forma brutal ali. Ele coloca tudo num grande pacote, como se isso pudesse justificar o ato do seu atirador, né? E aí, gente, o problema não é termos somente um presidente sem escrúpulos, um presidente insano, um apedeuta. O problema são pessoas se identificarem com ele. Esse é o grande problema, sobretudo pessoas que têm responsabilidades republicanas, ou deveriam ter, e não têm. Estão se corrompendo no meio desse processo todo. O Bolsonaro, ele está cada vez mais fazendo uso das Forças Armadas, contando mentira, inclusive para os militares de uma maneira geral. Quando ele diz o seguinte: nós militares, quem cara pálida? Bolsonaro, você não é. O senhor, melhor dizendo, né, já que é presidente do nosso país, né, o senhor não é militar. O senhor foi banido das Forças Armadas. Os seus filhos foram proibidos de frequentarem academias militares, não tiveram acesso porque o senhor era uma espécie de amaldiçoado em função das coisas que o senhor fez ao tempo que o senhor era militar, que o senhor foi militar. Então, quando o senhor faz uso, nós somos militares, nós militares, é um uso impróprio, é um uso corrupto dessa função, que é uma função nobre em qualquer país, porque está ligada à defesa da nação, à defesa da pátria. Mas o Bolsonaro, nessa corrupção de valores, ele disse o seguinte sobre as Forças Armadas no processo eleitoral aqui do Brasil. Convidaram-os para quê, ora bolas? Para fazer papel do quê? Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Então ele coloca as Forças Armadas, nós não vamos fazer papel de idiota. Eles colocam como se ele fosse o dono das Forças Armadas. E tem um negócio, né? Ele é candidato. Então ele não pode, enquanto candidato, ter um braço armado dentro de uma comissão que está justamente cuidando da legitimidade, da transparência das nossas eleições aqui no Brasil. Muitas pessoas criticam, né, têm feito uma análise, olha, foi ruim o Fachin ter convidado lá membros das Forças Armadas, ou um segmento das Forças Armadas, para participarem também. Eu não comungo dessa tese, porque o Fachin partiu da ideia que nós tínhamos pessoas republicanas. O mesmo tipo de distorção de termos pessoas não republicanas que representam as Forças Armadas dentro da comissão, a gente poderia ter na Polícia Federal, na Advocacia Geral da União, no Ministério da Justiça, ou até instituições também que não são ligadas ao OAB. Enfim, se tivéssemos ali personagens que têm uma deformação moral, nós teríamos muitos problemas também. A questão que causa muito espanto e causa muito temor é que nós temos um braço armado dentro de um colegiado que é para discutir uma situação que diz respeito à democracia aqui no nosso país. Então o Bolsonaro, ele faz esse tipo de uso indevido, né? Dizendo, nós não somos idiotas. Será? Nós não somos quem, cara pálida? Quem que não é idiota no meio dessa história? Bom, vamos avançar aqui. Saiu ontem também em todos os jornais essa publicação aqui que
A Controladoria Geral da União detectou mais de 2.300 militares que ocupam postos no governo de forma irregular, conforme apontou essa auditoria. Gente, é militar ganhando salário como civil e ganhando um salário como militar também. É como se essas figuras pudessem estar 40 horas semanais ao mesmo tempo em 2 lugares. Evidentemente, isso é uma fraude, isso é uma corrupção, mas os generais de Bolsonaro não estão preocupados com isso, até porque alguns estão ganhando uma boquinha muito gorda no meio dessa história. E aí, gente, vale a pena a gente começar a fazer algumas distinções aqui. Os jornais estão fazendo uma cobertura muito distorcida do papel de alguns militares no meio dessa história toda. Vejam bem como é que a matéria é colocada. Militares preparam programa próprio de fiscalização na eleição e provocam TSE. A gente pega essa matéria do Estadão, aí pega outra matéria aqui na Folha. Militares pedem ao TSE arquivos de eleições usadas por Bolsonaro em retórica de fraude. Forças Armadas, olha, eles colocam as Forças Armadas, querem acesso a todos os arquivos das urnas de 2014 e 2018 em novo pedido enviado à Corte Eleitoral. Vamos fazer a análise aqui, né? São as Forças Armadas que estão pedindo isso? É a Marinha, o Exército e a Aeronáutica são os comandos dessas instituições que estão se metendo nisso? Não. A matéria, se fosse colocada de uma forma correta, a gente teria que colocar da seguinte forma: militares que estão funcionando como cupinchas de Bolsonaro, numa deformação do papel constitucional das Forças Armadas, estão fazendo um requerimento de informações de assuntos que não lhes dizem respeito, para tumultuar o processo político no Brasil. Porque, gente, o artigo 142 da Constituição Federal não dá autorização para as Forças Armadas para se meterem nesse tipo de assunto. Porque o artigo 142... ele é muito claro, ele diz o seguinte: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Essa autoridade suprema, gente, não é que eles são capangas do Presidente da República. São instituições que estão sob o comando do Presidente da República em situações específicas, em situações extremamente graves, quando as Forças Armadas precisam ter algum tipo de norte em que direção elas vão atuar em determinado conflito. Pois bem, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa qualquer desses, da lei e da ordem. Bom, se os militares acharem, esses militares aí, os cupinchas de Bolsonaro / Paulo Guedes, né? Porque tudo, no final da história, fecha numa grande estratégia de iludir o povo brasileiro e de fazer com que o Brasil esteja sendo entregue em suas riquezas, seus direitos sociais, a grupos privados. São para essas situações, essas finalidades que esses cupinchas do presidente da República estão agindo. A gente não deve misturar o conjunto das Forças Armadas com essa história não, gente. Eu dei aula para muito militar, tenho muitos colegas dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro, polícias de outros estados, o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Exército, Marinha, Aeronáutica, tive vários alunos, colegas também. Não é todo mundo que está no meio dessa história concordando com isso, não. Quem é correto, quem é sério, quem entende o papel das Forças Armadas, está tendo repúdio a esse tipo de situação, porque está vendo que uma banda podre, é assim que a gente tem que chamar, está se aproveitando, está inclusive numa situação irregular, se locupletando no governo Bolsonaro. E aí ficam tirando onda de valentões numa nação de desarmados, querendo colocar regras sobre situações que não lhes dizem respeito. Então, a imprensa aqui no Brasil está fazendo uma análise também, uma abordagem que generaliza toda uma força nas mãos de cupinchas de um presidente da República que estão ali nessa situação como capatazes, né? Que, em última análise, estão também trabalhando a favor de Paulo Guedes. Essa situação. E o presidente trabalha? Não. Hoje ele teve um único compromisso, cuidando lá dos assuntos jurídicos, porque está muito preocupado com as situações encalacradas que ele está se metendo a cada dia e as consequências que recairão sobre o presidente da República assim que ele sair do poder. Gente, eu sempre gosto de sublinhar, é muito diferente você ter um personagem que pertence a uma classe social, um bilionário, por exemplo, que vira presidente da República. Vamos pensar lá o que aconteceu nos Estados Unidos, que esse tem ali uma estrutura de poder, ele representa uma situação, enfim,
é um homem poderoso, um homem endinheirado, um homem que tem estrutura. Outra coisa é alguém que saiu do submundo da política e virou presidente da República e hoje funciona como um fantoche, um capataz. Alguém que não tem nem eira nem beira. E assim que perder o poder, vai ser arremessado para o lixo da história. Ele não vai ter solidariedade de mega empresário, de banqueiro. Ninguém vai ficar atrás de Bolsonaro quando ele perder o poder, não. Ele vai ficar se ocupando apenas com a sua defesa. E é por isso que ele faz de tudo hoje, tentando todo tipo de artimanha, todo tipo de conluio, para contaminar todo aquele que puder lhe prestar algum tipo de apoio, dentro do Congresso Nacional, dentro das Forças Armadas, nos meios de comunicação, nos setores empresariais, nos setores financeiros, nos banqueiros, enfim. Todos eles voltados ali a algum tipo de interesse particular, em conluio para dar algum tipo de longevidade ao Bolsonaro. Mas para isso ele precisa combinar com a maior parte do povo brasileiro. E a maior parte do povo brasileiro está enxergando o que está acontecendo. O povo brasileiro não está se coadunando com a desumanidade, com essa figura hedionda que hoje figura à frente do nosso país. Então é isso, gente. Eu acredito muito que a gente vai conseguir arremessar essa gente para o lixo da história e é por isso que eu estou aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui também e a gente volta no nosso próximo encontro. Um grande abraço e vamos continuar em frente, tá bom? Tchau!